Saudações a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui para conversarmos sobre a segunda parte do estudo sobre a salvação e tratamos basicamente, porque se formos aprofundar, realmente tem muito assunto para tratar, mas de maneira simples, direta, sucinta, conversamos sobre o maior problema da humanidade, que é o pecado, a sua existência, a sua realidade. O pecado realmente existe e no primeiro estudo conversamos sobre isso. Nesta segunda parte vamos tratar sobre a solução que Deus deu ao homem para acabar com este problema, para dissipar, dirimir, destruir o pecado, o seu poder sobre a humanidade e trazer a solução ao homem, que é a salvação. Como o homem deve salvar-se, como ele pode salvar-se. Já vimos que de nós mesmos é impossível e vamos aqui em alguns pontos, 4 pontos, ver um resumo disto e uma introdução já à salvação dada por Deus a toda a humanidade. Deus foi aquele que providenciou a salvação para nós. Não fomos nós, mas Deus é quem, desde a eternidade, pela sua presciência, conhecendo o homem, a sua criação que viria a ser feito, ele, antes da criação do universo, já contemplou a queda do homem e providenciou um meio para salvar-se. Deus deu o seu único filho em sacrifício pelos pecados, isso desde a eternidade já havia sido determinado. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando vemos também João Batista, que vê Jesus de longe, em João 1,29, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui está uma referência ao sacrifício do Antigo Testamento, em que o Cordeiro era morto para encobrir os pecados de toda a humanidade. Todavia, este sacrifício tinha que ser feito todos os anos. E quando Deus dá o seu Filho para perecer, para morrer, ser entregue por nós, para que nós não venhamos a perecer, então nós vemos aqui a providência de Deus para solucionar o pecado da humanidade. 1 João 2:1, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Este advogado intercessor, ele intercede por nós junto ao Pai para nos mantermos em sua presença. Nós vemos que Jesus Cristo morreu para salvar o pecador. Esse foi o propósito da sua morte. Aliás, o maior propósito de sua vida foi morrer. E o maior propósito de sua morte foi para nos salvar. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E 1 Coríntios 15:3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Aqui a verdade, fato maravilhoso, perfeito, em que Jesus morreu para nos salvar. Isso aqui é a base da nossa fé, a morte de Jesus Cristo. Essa fé nessa morte, nesse sacrifício, é que nos garante a salvação das nossas almas. Ele morreu e levou sobre si os nossos pecados naquela cruz. 1 Pedro capítulo 2, verso 24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Aqui, certamente, nossos pecados estão sobre o Senhor. Não tem por que o homem viver debaixo do jugo do pecado, se já houve um que suportou tudo isto. Basta o homem se livrar deste fardo, lançando-o sobre o Senhor, pela fé no seu sacrifício perfeito. A salvação é gratuita, é de graça. Ela vem pela graça de Deus. A graça, que é aquele favor da parte de Deus, é um presente de Deus que nós não merecemos, recebemos sem merecer. Isso Deus dá pelo seu amor, que é infinito.
Então não tem por que não aceitar a salvação, já que não precisa pagar, não precisa dar casa, carro, dinheiro, não precisa se livrar de nada de valor para dizer: eu estou comprando a salvação. De forma alguma, ela é gratuita. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Tito 3:5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Aqui a salvação gratuita, salvação que vem de Deus e salvação que só precisamos aceitar. Vamos conversar um pouco sobre como o homem pode receber esta salvação. Todavia, é bem interessante analisarmos que a nossa salvação é gratuita, está à disposição de qualquer um e todos devem entender de maneira simples por que o homem deve ser salvo. Este estudo não tem a intenção somente de instruir nossas vidas, mas também de mostrar a você que ainda não tomou uma decisão por Jesus, de que esta decisão é simples de ser tomada. Ela não exige de você nada, mesmo porque o homem é incapaz de salvar a si mesmo. Deus quer apenas a sua decisão, a sua atitude. E aí nós vamos ver como Deus tem razão, como a Bíblia tem razão e que como nós somos necessitados desta salvação. A palavra de Deus afirma, declara que todos pecaram e destituídos, separados, afastados ficaram da glória de Deus. Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aquela presença experimentada por Adão e Eva no jardim, no princípio de tudo, em que Deus os visitava e tinha comunhão com eles, intimidade com eles, esta relação próxima foi quebrada. E justamente o que afasta o homem de Deus é o pecado. O pecado é uma barreira e não se pode aproximar-se de Deus tendo esta barreira entre ambos. Deus, todavia, na sua infinita misericórdia, não quer que ninguém pereça, não quer que ninguém continue afastado. Não quer que ninguém continue longe da sua glória, da sua presença. 2 Pedro 3:9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. É da vontade de Deus isto. 1 Timóteo 2:4, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Sendo assim esta a vontade de Deus, e diga-se de passagem, não há como dizer que Deus já determinou que alguns sejam condenados e outros sejam salvos de forma alguma. Ele tem a intenção de salvar a todos. Infelizmente não são todos que aceitam, que acreditam, que tentam pelo menos experimentar qual é a salvação dada ao homem. Deus, querendo isto, providenciou a salvação para todos que quiserem. Jesus morreu no lugar do pecador, ele fez uma troca. Ele foi no nosso lugar, a cruz era para nós. A cruz era por causa dos nossos pecados. Nós merecemos a morte, nós merecemos morrer por causa do pecado. Todavia, Cristo foi em nosso lugar e morreu naquela cruz para que nós pudéssemos fugir da morte e encontrar a vida eterna nele, levando sobre ele o pecado de todo mundo. Isaías 53:6, a parte B, vemos esta afirmação mais de 700 anos antes de Jesus morrer naquela cruz. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. 1 Pedro 2:24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quem quiser pode agora ser salvo, mediante somente o Senhor Jesus Cristo. Não há uma outra forma, não há outro caminho. Somente através dele
é que nós podemos herdar a salvação. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 43. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Apocalipse 22, 17. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Afirmativas que levam-nos a crer que somente através de Jesus. É um desejo da igreja, um desejo do Espírito que está na igreja, chamando, clamando para que venha o Senhor Jesus. Primeiro Ele nos salva deste pecado terrível. Depois Ele nos salva desta vida, deste mundo. Um dia voltará para nos buscar. E é um clamor, é um pedido, é um anelo, um desejo incessante da igreja que venha logo o Senhor Jesus para nos buscar e completar as suas promessas sobre nossas vidas. Lucas, capítulo 2, versos 10 e 11. O anjo lhe disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Verso 11. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Capítulo 19, verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Que obra maravilhosa do Senhor. Ele fez tudo isso por nós. Ele veio, nasceu, está no nosso meio para nos resgatar através do seu sacrifício maravilhoso na cruz. Mateus 1, 21. E dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Promessa que foi dada para o nascimento de Jesus Cristo, quando ele se fez carne para que nós fôssemos salvos por ele. Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí promessa maravilhosa para nós. Não há como rejeitarmos esta promessa. Não há como nós deixarmos de lado. Já vimos que o pecado é uma realidade. Já vimos que somente através de Jesus temos a solução. Já vimos que o homem precisa crer nisto para ser salvo. E somente através de Jesus é que temos a salvação. Vou mostrar em passos simples como é que o homem entende que precisa ser salvo, que precisa da salvação e como ele pode atingir esta salvação, como um resumo desta doutrina maravilhosa que temos nas nossas vidas para nos resgatar, nos tirar das profundezas do pecado e nos mostrar aquilo que Deus tem reservado para nós. Então, como o homem pode receber a salvação de maneira resumida? Primeiro, o homem precisa reconhecer que é um pecador. Reconhecer a verdade que está em Romanos 3, 23, que já lemos. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso é um fato. Primeira coisa é reconhecer. Esse é o primeiro passo para o homem ser salvo. Não há como se não reconhecer que é um pecador. Porque enquanto não reconhece que é um pecador, não vai querer receber o perdão deste pecado. Esse passo aí é efetuado pelo Espírito Santo. Ao ouvir o pecador a mensagem da salvação, João 16, 7 e 8, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que opera no coração do homem este entendimento de que o homem é um pecador, de que está em condenação. Convence o homem do pecado, mediante a pregação da palavra de Deus. Esse reconhecimento do pecado vem acompanhado de uma profunda tristeza, porque quando reconhecemos o nosso mal, nos entristecemos, nós ficamos de frente com o mal que nós cometemos. E aí reconhecemos a necessidade
de buscarmos a solução para tudo isto. Então, a pessoa sente a tristeza, sente aquela angústia, aquela decepção por ter ofendido a Deus e vivido no pecado até o presente momento. Atos 2:37, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Essa pergunta foi depois da pregação em que Pedro, cheio do Espírito Santo, anuncia o Salvador, o porquê da sua morte, do seu sacrifício. E mediante esta pregação, o Espírito Santo fez uma obra nos corações que estavam recebendo a palavra. E daí as pessoas se arrependeram, reconheceram seu pecado e vieram a perguntar: então, o que faremos agora? O que podemos fazer para receber a salvação? O Espírito Santo faz isso na vida de cada pessoa. Segundo aos Coríntios 7:10, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Fato aqui que o homem, ao reconhecer o seu pecado, se entristece e quer buscar a alegria que só há verdadeiramente na salvação. As alegrias do mundo são passageiras, são efêmeras, são falsas, são irrisórias, não têm o poder para serem eternas. Todavia, a alegria que temos em Cristo, esta perdura por toda esta vida, ecoa na eternidade e fica conosco em todo o tempo, mesmo mediante a qualquer problema, qualquer evento que venha a tentar tirar isto de nós. Tendo o homem agora reconhecido que é um pecador, precisa confiar em Jesus como seu Salvador. João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome. Esta palavra se refere a Jesus, em que as pessoas recebem a Jesus e recebem o poder, a autoridade, o direito de serem agora feitos filhos de Deus. Ninguém é filho de Deus ao nascer. Somos apenas criaturas de Deus, criados por Ele. Todavia, crer no Senhor Jesus é que nos dá o direito de sermos feitos filhos de Deus, filhos por adoção. Agora recebemos, mediante esta fé, o direito de estarmos com o Pai. Atos 16:31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Conhecemos bem esta passagem em que Paulo e Silas, aprisionados, cantavam, oravam perto da meia-noite, e aquele grande terremoto veio, abriu todas as celas, e o carcereiro, obviamente, que tinha a responsabilidade de guardar os prisioneiros, e se um prisioneiro fugisse vivo, ele pagaria com a própria morte. Ele, pensando que os prisioneiros houvessem fugido, ele então tenta tirar sua própria vida. Paulo e Silas vêm, impedem isso, e ele pergunta o que ele deveria fazer. E eles disseram: crê no Senhor Jesus, a salvação está por aí. E creu ele, creu a sua família, e todos foram salvos. Está aqui a forma de ser salvo, é crer no Senhor Jesus Cristo. Essa fé é o segundo passo, é crer. Primeiro nós reconhecemos o pecado, depois nós cremos em Jesus. No sentido bíblico, essa fé é confiar de modo absoluto, apoiar-se, descansar, é colocar-se mesmo com toda a confiança nas mãos de Deus. É por isso que muitas vezes nós usamos a expressão: entrega a tua vida, entrega a tua alma a Jesus Cristo, porque é se entregar mesmo, é confiar 100%, totalmente, não em parte. Porque muitos não são libertos, porque muitos não experimentam a verdadeira salvação, porque entregam uma parte de sua vida, não toda. Não confiam no Senhor plenamente. E Deus não tem a permissão de operar de maneira livre em toda a vida da pessoa, já que Ele dá esse direito de escolha, de se render ou não. Mas quando nós nos rendemos totalmente, então nós experimentamos qual é a salvação que Deus tem para nós, a transformação da nossa alma, da nossa vida. Não é
como muitos pensam, que é um ato puramente do intelecto, que somos convencidos ou que só passamos por uma lavagem cerebral. Não é nada disso. É algo que vem do nosso ser interior, uma fé que vem do profundo coração. É crer realmente que Deus fez, é capaz de fazer esta transformação em nós. O que Deus requer de nós é apenas a fé, que nós venhamos a crer. Ele não pede nada mais, mas crer de maneira sincera, honesta. É isso que Deus deseja de nós, é a única coisa que Ele pede. Este segundo passo para a salvação inclui em si o arrependimento. Segundo aos Coríntios 7:10, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação que eu li, é aqui, o arrependimento. Tem essa tristeza e tem esse arrependimento para quê? Para a salvação. Quando o homem se arrepende, ele está no caminho para ser salvo. E aí, quando ele está no caminho para ser salvo, Marcos 1:15, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Está aqui, a fé para a salvação. O pecador, ao sentir tristeza pelo pecado, é ajudado pelo Espírito Santo, que o convence. Então, ele decide mudar sua vida, ele não quer mais viver daquela forma. Ele quer deixar o pecado e voltar-se para Deus, arrepender-se e andar no sentido contrário àquele em que vinha. Este aqui é o sentido de conversão, convergir. Não é só você estar andando na direção da morte, da perdição, e você para, você vira em sentido oposto e começa a caminhar em sentido oposto. Isto é uma conversão, isto é mudar de rumo, de caminho, em direção à salvação que Deus dá. O homem já reconheceu que é um pecador. O homem já creu que Jesus é a solução para esse pecado. O que ele precisa agora é confessar a Jesus Cristo como Salvador. Romanos 10, verso 10, a parte B: com a boca se faz confissão para a salvação. Essa decisão em si de confessar é declarar publicamente que a pessoa está aceitando o Salvador, está aceitando Jesus como o Senhor de sua vida. Atos 3:19, a parte B somente, nós vamos ver: e arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Esse aqui todo o versículo para nós compreendermos bem. Então, vem esse momento de refrigério, esse arrependimento dos pecados, e vamos experimentar a presença do Senhor posteriormente. Em Romanos 10, verso 10, a parte A, que não lemos: visto que com o coração se crê para a justiça. É preciso confessar, declarar que agora é salvo. Nesse momento, o pecador confessa também a Deus os seus pecados, decidindo abandoná-los e receber o perdão. Quando nós confessamos com a boca, nós estamos declarando publicamente que queremos ao Senhor. E depois tem a obra da justiça. O que é essa obra da justiça? Nós nascemos e depois, com o tempo, começamos a decidir o caminho errado, a pecar. Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, a justiça perfeita de Cristo, operada na cruz, agora é imputada, colocada sobre nós. Nós recebemos a sua obra sobre nós. Normalmente, quando Deus olha ao homem, ele enxerga o pecado, enxerga a sua injustiça, enxerga o mal que ele fez, a ofensa em relação ao Pai Celeste. Quando nós aceitamos Jesus, ele não enxerga mais isso, ele enxerga o sangue de Jesus sobre nós. Isso reflete a obra de Cristo na cruz, que agora está sobre nossas vidas. Cristo foi perfeito em tudo, morreu sem merecer, mas se entregou por nós, nos substituiu. Quando Deus olha para nós, é como se estivesse olhando para o seu próprio Filho, a sua obra perfeita na cruz. E é por isso que não somos mais condenados. Quando nós estamos em pecado, estamos debaixo de um juízo. O juízo é como no tribunal.
somos o réu, o crime é o pecado, Cristo é o nosso advogado, o Pai Celeste é o juiz, e nós estamos ali sem solução, mas Cristo vem e apresenta o motivo pelo qual devamos ser perdoados daquele pecado, que é o seu sacrifício na cruz, que paga aquilo que Deus exige de cada um de nós. E aí vem o juiz, olha para nós e diz: não tem mais crime, somos agora justificados, recebemos agora a justiça que nos absolve, que nos tira da condenação, e estamos agora livres de todo o mal. Então, quando confessamos a Jesus com a boca, confessamos para a salvação. Quando cremos no nosso coração, nós cremos para receber essa justiça em nós. Nós temos aqui a maneira básica de recebermos a salvação, 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele é fiel e é justo. Como é fiel? Que se nós fizermos o que está escrito, de maneira alguma Ele vai nos enganar, mas Ele é fiel para cumprir a sua palavra e nos salvar. E Ele é justo, porque a sua justiça é perfeita, e essa justiça nos condena pelo pecado. Mas mediante o sacrifício de Cristo, a justiça está agora feita em nosso favor, e não contra nós, por causa do pecado que tínhamos e que já foi apagado pelo sangue de Jesus Cristo. Nós temos todo este processo, toda essa ação da parte de Deus. É muito bom ver, é maravilhoso ver como tudo que nos salva, que nos liberta, é sempre uma ação da parte de Deus, nunca nossa. O que Deus exige de nós é apenas a fé, como já foi dito. Somente em o homem reconhecer que é pecador e compreender que o Evangelho é a verdade de Deus para a salvação, de nada adianta se não aceitar o Salvador, confessando publicamente. Isso aqui precisa ser feito, porque há muitos que dizem: não, mas eu já creio em Deus, não, mas eu acredito que Jesus, só que não toma uma atitude, não toma uma decisão para que isso seja realidade na sua vida. Não pode haver crente secreto, aquele que se esconde, aquele que tem vergonha do Evangelho, aquele que tem vergonha de Jesus, aquele que tem vergonha de Deus. Precisa se apresentar, precisa estar diante de todas as pessoas dizendo: eu creio em Jesus, Ele é meu Salvador. Ou então a confissão é falsa, não é de todo o coração, é apenas aparente para agradar a uns ou agradar a outros. Não temos que agradar a homens, temos que agradar a Deus. E o que agrada a Deus é uma fé verdadeira, fiel. E um ponto que precisa ser destacado aqui, que é bem importante, é sobre o sangue no plano da salvação. Quando nós olhamos as Escrituras, vemos o sangue sendo derramado no Antigo Testamento, o sangue sendo uma referência no Novo Testamento, quando o sangue de Jesus limpa de todo pecado, quando vemos os sacrifícios dos animais. E alguém pode olhar para a Bíblia e dizer que é um livro sanguinário, e é um livro terrível porque fala muito de sangue. Mas isto só nos faz entender quão terrível é o pecado, porque o pecado é que produz essa morte. O pecado é que produz o derramamento de sangue. O pecado é que produz tantos sacrifícios assim. E é por isso que Deus mesmo deu em sacrifício o seu Filho para morrer por nós. Quando Deus chama Abraão e pede que ele ofereça seu filho Isaque em sacrifício, e os dois seguem subindo para o altar de sacrifício, e quando Abraão levanta a faca para matar seu filho, então ele ouve uma voz dizendo para não fazer mal ao menino, porque agora Deus sabe que crê nele. O que Deus queria fazer com Abraão, no final de tudo, não era que ele matasse seu filho, mas nesta passagem nós vemos que Deus faz Abraão sentir aquilo que o próprio Pai sentiu no momento da cruz: dá seu único filho por nós. Só que o sacrifício de Deus foi maior, porque Abraão pensou em sacrificar a Deus, que é bom, que dá tudo que ele tem, que ele precisa. Quando o Pai deu seu Filho,
em sacrifício, Jesus Cristo, há homens falhos, pecadores, blasfemos, malvados, terríveis, assassinos, mentirosos, desviados. É muito pior, muito mais dolorido, porque nós não merecemos nada disto. Já Deus merece tudo de nós, e tudo que dermos a Deus ainda é pouco para sermos gratos pela sua grandeza, pela sua graça, pela sua salvação dada a nós. E aí nós vemos, quando Abraão não precisa sacrificar seu filho, que aparece ali o animal para o sacrifício, já preso entre as ramas ali daquele arbusto, para fazer o sacrifício. Ou seja, Deus pede um sacrifício e Ele mesmo oferece o animal para o sacrifício. Deus pede um sacrifício para salvar a humanidade e Ele mesmo oferece seu Filho, Jesus Cristo, para ser sacrificado. O homem não tem que providenciar nada, Deus providencia tudo. Nós só precisamos crer, precisamos somente crer. E aí recebemos todo este projeto maravilhoso que está diante de nós, que é a salvação operada por Jesus Cristo. Os pontos básicos sobre o plano de salvação que estão relacionados ao sangue de Jesus são importantes nós analisarmos, porque aí vamos ver bem profundamente por que o sangue é tão referenciado, além de demonstrar a profundeza do mal que o pecado causa. Primeiro fato sobre o sangue: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus 9, 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Somos redimidos do poder do pecado pelo sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, como já vimos João falando sobre Jesus quando o avista de longe. E vamos lembrar dos sacrifícios do Antigo Testamento. Aquilo que está no Antigo Testamento, segundo as Escrituras, são sombras, apontam, são o tipo das coisas que estão para se realizar no Novo Testamento. O cordeiro que era morto aponta para Cristo. O sangue que era derramado no Antigo Testamento aponta para o sacrifício de Jesus. Quando o João Batista faz essa referência, está aí nos fazendo compreender isto, que tudo que está no Antigo Testamento são sombras, são tipos daquilo que vai se realizar no Novo Testamento. E no Antigo Testamento Deus deu o sangue de animais para fazer expiação pelas almas. Levítico capítulo 17, verso 11. Porque a alma da carne está no sangue, pelo que vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Esse sangue sacrificial de animais que aponta para Cristo, nós temos a prova de que isso é verdade quando vemos Isaías no capítulo 53, o verso 10, confirmando que isto se realizaria mais de 700 anos depois de sua profecia em Cristo. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Aí a confirmação de que o tipo, que é o sangue dos animais, e o antítipo, que é o cumprimento, o sangue de Jesus Cristo, dado por expiação do nosso pecado. O
Senhor Jesus deu seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Em Mateus 26, 28, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Jesus faz aqui uma nova aliança. Novo Testamento, nova aliança, Antigo Testamento, antiga aliança. Aliança anterior no sangue, no sacrifício dos animais, substituída por um sacrifício que é o de Cristo, uma nova aliança no seu sangue. O sacrifício dos animais, que era constante, agora o de Cristo, uma vez para sempre. Esse sangue não só nos dá o perdão dos pecados cometidos, mas também a purificação do pecado que vem da natureza pecaminosa que herdamos de Adão. Não só o perdão dos nossos pecados que são provenientes disso, mas também temos o sangue de Jesus nos dando a solução para o pecado que vem desde o princípio de todas as coisas. E nisto nós podemos ver o que está escrito em 1 João, capítulo 1, versos 7 a 10. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Perceba aí a palavra todo. Não há um pecado só que fique de fora. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Esta solução para o pecado, pelo sangue de Jesus Cristo, somos justificados diante de Deus e somente deste modo é que nós temos a justiça de Deus satisfeita. Não há uma outra forma. Deus tem uma exigência mediante a ofensa que temos diante dele. Romanos 5, 9, 10. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais entrando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não há como nós negarmos. O pecado é uma realidade, nós precisamos do perdão de Deus, precisamos nos arrepender, reconhecer isto e buscar gratuitamente esse perdão. Se por acaso você que ouviu este estudo, este breve comentário sobre o pecado, sobre a salvação, que é o nosso objetivo final, está afastado dos caminhos do Senhor, volte hoje, porque Deus é fiel e justo para perdoar, para purificar, para nos dar a justiça perfeita que há em Deus. Que você que ainda não tomou uma decisão por Jesus, faça isso agora. Entregue sua vida a Ele. Reconheça que é um pecador, que precisa do perdão dos pecados que só há através de Jesus, e com o Pai você terá outra vez a comunhão perfeita que havia lá no princípio de todas as coisas. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe, que a paz do Senhor seja com você e em breve nós nos veremos no nosso próximo estudo, se Deus assim nos permitir.